Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Melhor Pai do Mundo. Eu sou Caio Batista, o melhor pai do mundo. E você, meu amigo? Eu sou o William Girardi, o melhor pai do mundo. Seja bem-vindo mais uma vez. Bem-vindos pro terceiro episódio. Terceiro episódio. Seja bem-vindo você também que está na audiência, nos escutando, nos vendo, nos ouvindo. Estamos muito felizes com tudo que vem acontecendo com esse podcast, né? Exatamente. Agradecendo também aqui os nossos parceiros da RIM, que é onde nós estamos. Voltamos a gravar Nosso QG. agora em vídeo e temos o Júnior e o Felipe aqui como grandes parceiros. Muito legal. E no último episódio, William, a gente falava sobre a experiência do parto, né? O quanto isso é marcante. E essa palavra é importante, é sobre isso que É falaremos muito importante hoje. É. Experiência, né? Quanto Experiência. isso constrói a nossa personalidade, o quanto isso mexe com a gente. E o quanto que isso, de certa forma, forma a gente como ser humano, né? Eu acredito muito que muito do que nós somos é baseado nas experiências que nós vivemos. E por isso nós queremos viver com os nossos filhos experiências que sejam tão boas quanto, né? É isso Experiências mesmo. marcantes, significativas, Conscientes. que gerem, né, valores que a gente julga importante. Você sabe, Caio, que a vida ela é composta por essas experiências. A gente não pode escolher viver ou não experiências. A gente vive experiências o tempo inteiro. Desde o momento que a gente acorda, vamos trabalhar, os filhos indo para a escola, tudo isso são experiências, né? Então, de forma consciente, se nós criarmos boas experiências, penso que seremos pais e seres humanos melhores. Eu lembro do filme o Divertidamente, Divertidamente 1 especificamente, em que as experiências, né, vão criando memórias base. E a personagem é a Riley, né? Então ela vive experiências boas, experiências não tão boas. As bolinhas vermelhinhas, as bolinhas amarelinhas, as azuis. Exatamente. Né? Isso cria traços de personalidade na Riley. E depois alguns valores como família, senso de humor, amizade, honestidade. Né? Então eu me preocupo muito em proporcionar para os meus filhos experiências que sejam positivas, né? Onde eles vivenciem valores que eu julgo importantes. Além do mais, isso é também a gente educar pelo exemplo. As experiências muitas vezes são reflexos dos exemplos ou da nossa forma de lidar com o mundo. E nossos filhos acabam vendo a gente agindo daquela forma e aí muitas vezes até copiam. É verdade. As experiências que nós temos são copiadas às vezes pelos filhos, né? Aquela coisa do faço o que eu faço, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Não faço o que eu faço, não é? Então, enfim, é sobre isso que falaremos hoje, né, E eu fico pensando em como eu cheguei até aqui, nas experiências que eu tive como filho, com meu pai, com a minha mãe, né, com a minha família no geral, e o quanto isso impactou a minha personalidade, a pessoa que eu sou hoje. Você consegue lembrar de alguma experiência marcante assim na sua vida que te trouxe aqui? Muitas. Eu me lembro, já me perguntaram algumas vezes isso. Qual foi a sua melhor experiência na escola enquanto estudava, né? E é engraçado porque foi um dia, não foi a escola em si, mas foi um evento que a escola promoveu em que o pai vinha e nós construímos ali, né, juntos, nós elaborávamos um plano para desenhar e confeccionar uma pipa. Então, tinha um plano mesmo, era um desenho, e depois, então, nós pegávamos os insumos ali, os papéis, as varetinhas, construíamos uma pipa e colocávamos a pipa no ar. Inclusive, no Universo Criativo, aquele blog que eu mantenho desde 2008, universocriativo.com, acessem, tem um texto que se chama Pipas, em que eu falo sobre essa experiência que eu tive com meu pai. E foi tão legal, nós ganhamos uma medalha, depois eu descobri que todos os alunos ganharam, mas eu achava que era o primeiro, e tudo bem achar que eu tinha vencido aquele desafio, e de fato tinha, porque foi tão legal receber meu pai na escola, fazer um pipa com ele ali, colocar o pipa no ar, que eu nunca mais me esqueci. Também não me esqueço das vezes em que ia com meu pai para Minas Gerais, e hoje meu filho vai com a gente, e eu ficava com um caderninho, Caio, anotando as distâncias, olhando aquele velocímetro que na época ainda era... Como é que era? Velocímetro não, como é que chamava aquele negócio das distâncias no carro? Que fica ali, mostrando... Will, eu sou de 92, Will. Que fica mostrando...
Antigamente os quilômetros eram contabilizados no carro por uma ferramentinha que ficava rodando. Né, um contador distância. de distância ali. E eu ficava anotando as distâncias entre uma cidade e outra. E é engraçado, nós vamos ao sítio hoje, eu sei exatamente a sequência e as distâncias entre as cidades, até um pouco do tempo que eu vou demorar para chegar. Então tudo isso é lembrança que vivi com meu pai, lembro da minha mãe também, o cheiro da comida que ela fazia, o frango que ela faz até hoje, que é uma delícia. Então essas memórias constroem a gente como pais, né? E você, Caio? Eu pensando assim, experiência com meu pai especificamente, na infância e na adolescência, eu e meu irmão, a gente jogava muito futebol. Em times mesmo, né? Assim, nós somos federados, jogamos o estado de São Paulo inteiro. Esse negócio de falar que é federado é porque legal, é bom, né? Legal. O federado é o bom. O federado é o bom. A gente jogou muita bola. E eu lembro assim de muitas viagens com meu pai, dele levando a gente para Santos, para Campinas. Ele tinha uma Paraty. Lembra da Paraty? Claro, isso. E a gente andava lá no bagageiro atrás, que antigamente ainda era permitido, isso, né? Mas cara, era tão divertido assim. Eu tenho flashes desses dias assim, memórias ricas assim, vivas, né? De eu viajando com meu irmão no bagageiro. E a gente chegava a jogar 2, 3 jogos no final de semana, então vivia rodando o estado jogando bola. Sim. Coisa que o Neymar não faz hoje, né, cara? Coisa o que Neymar joga um jogo a cada 2 meses. Cada 2 meses. Mas de novo, eu falei muito de presença no último episódio, né? E essas memórias do meu pai presente nesses momentos. Cara, por um tempo eu fui goleiro, depois eu voltei a jogar na linha. Mas eu olhava pro meu pai na arquibancada e ver o meu pai na arquibancada era tudo pra mim, assim, sabe? Era o momento que eu me sentia ali seguro. Porque amparado. Meu pai tá ali, se acontecer qualquer coisa, ele vai me amparar. E acho que isso, com certeza, impactou no pai que eu sou hoje, né? Estar presente nesse tipo de momento, né? Então eu lembro de estar na quadra, às vezes um momento tenso, e acontecia, às vezes alguma discussão, alguma briga, enfim. Meu pai sempre me disse que eu sou muito calmo, sempre fui muito calmo, evito participar das confusões, mas eu olhava para a arquibancada e ele estava ali, né? Então ele estava ali nesses momentos, assim, isso é muito Você vê, meu muito pai bacana. também, sempre muito avesso aos conflitos, assim, né? Embora eu fosse meio briguentinho, dizem que os baixinhos são meio briguentos. Daí uma vez eu tava jogando bola, falando em futebol, tava jogando bola na praia, e jogava bem, viu, cara? Também jogava, nunca fui federado, mas jogava bem. E eu jogando na praia e o cara me passou uma rasteira lá e eu rolei na areia. Meu pai estava assistindo ao jogo ali na praia e meu pai ali pela primeira vez eu vi meu pai saindo da arquibancada, não era uma arquibancada, mas indo tirar satisfação. O que é isso? Para que bater? E eu não me esqueço disso também. Então, eu penso assim, que essas experiências que tivemos com os nossos pais emolduram a gente como seres humanos, a gente relembrar isso o tempo inteiro está meio que no nosso subconsciente, a gente vê isso o tempo inteiro sem perceber, a gente resgata isso toda vez meio que sem perceber, porque a gente é isso, né? E quando a gente começa a falar aqui, começa a vir outras coisas também, né? Eu tô pensando que agora a gente participou sempre muito de igreja, né? Meus pais muito participantes e tal. Em vários eventos, assim, bailes da igreja, eu lembro dos meus pais dançando, muito animados. E eles levavam eu e meu irmão. Então a gente não ficava com ninguém, eles levavam. Só que chegava um momento ali, 10, 11 e meia da noite, meia-noite, que a gente tava com sono. E eles colocavam a gente para dormir debaixo da mesa. Eles levavam o edredom. Já tinha todo o esquema. Levavam a gente para os bailes, para as festas, etc. Forravam embaixo da mesa esse edredom e eu e meu irmão dormíamos. Você sabe, Caio, que... É inacreditável, né? Muito legal, né? E você sabe que talvez você nem tenha tanta vergonha assim disso hoje. Não, mas de jeito nenhum. Eu acho super incrível. Então, porque um dia você viveu isso, se em algum momento lá atrás a sua experiência tivesse sido, não faça isso, isso não é uma coisa legal a se fazer, talvez você tivesse criado aversão a isso. Então, veja como impacta, né? Eu lembro do meu pai não tendo muito medo das experiências que eu vivia, do tipo, quer correr esse tipo de risco? Pois vá. E em algum momento da minha vida, especialmente ali na casa dos 20 e poucos anos, eu fui um menino muito arrojado, que foi muito adaptado a correr riscos, né? Especialmente quando abri minha própria empresa na época e tudo isso eu me lembro. Isso era muito claro para mim. Caramba, se meu pai não tivesse sido esse cara
que me estimulava nos principais desafios e também me estimulava, se ele não tivesse sido esse cara que me estimulava a correr riscos, eu talvez não fosse o cara que corria os riscos que corri. E eram bons riscos, né? Eram bons riscos a se correr, porque a vida estava se mostrando ali e eu aprendi muito com tudo. E por isso que hoje a gente quer proporcionar para os nossos filhos boas experiências, né? Experiências marcantes como essa. E entender, acho que isso é uma fala importante, entender que as experiências dos nossos filhos são experiências deles. Essa é uma fala muito importante, acredito, porque entender que o filho é um indivíduo e que quando eu, pelas experiências que tive, não quero correr aquele risco, mas ele já se vê pronto para isso, eu não posso falar, não viva isso, ou cuidado, não faça isso, porque é muito reflexo da experiência que eu tive. Então, eu, por exemplo, nunca fui de arriscar muito o meu pescoço. Então, eu não virava estrela, eu tinha medo de virar cambalhota, eu tinha alguns medos. Talvez porque, bom, não sei, eu não sei porquê, mas eu sempre tive esse tipo de medo. E aí eu via o Emanuel, e vejo ainda, o Emanuel faz clube de capoeira. Aí eu vejo ele plantando uma bananeira e falo, não, eu tenho que conseguir Aconteceu comigo no judô. As crianças no judô dando cambalhota, colocando o pescoço no chão. E eu já falava, mas não, tá tudo pai, certo. vou dar um mortal de costas aqui. E veja, é a experiência dele, eu acho que isso é importante a gente citar. Os filhos, enfim, as pessoas vivem suas próprias experiências e cabe a gente respeitar o contexto em que ela vive a experiência dela, assim como nós respeitamos as experiências que nossos filhos vivem. Mas hoje eu acho que a gente tem que falar aqui sobre as experiências que vivemos juntos com os nossos filhos. Estou vivendo exatamente uma experiência dessa de risco e experimento, que é ensinar a Luísa a andar de bicicleta sem a rodinha. Estou, assim, num trabalho bastante consistente de treinar um pouquinho por dia, né? Ir atrás, assim, segurando a bicicleta aos poucos. Tem medo, Caio? Ela tá um pouco receosa, né? Eu tô tentando não causar esse medo. Eu estou encorajando a se libertar das rodinhas. Muito, muito tentando dizer para ela, olha, filha, é uma habilidade nova que você vai aprender. Isso é importante para você, né? E aí tirei as rodinhas e vou lá 15 minutos, 20 minutos por dia quando temos tempo, para que ela tente ao menos se equilibrar na bicicleta. Ela anda alguns segundos, eu vou atrás, meio que segurando o banco. Tem uma dica para te dar sobre isso. Tem. Uma dica boa funciona. Funcional. E eu estou nessa de ir conduzindo, né? Fazendo aquele contrapeso. Se ela dá uma desequilibrada para um lado, eu puxo para o outro. Solto, ela consegue pedalar uns 3, 4 segundos e me chama, eu já seguro novamente. Que legal, E acho que é uma experiência bacana, assim, que ela nunca mais vai esquecer, né? Eu tenho certeza que o dia que ela andar, vai ser aquele dia de filme que minha filha conseguiu, que a gente como grita, né, comemora. Conecta. Como a experiência conecta, Mas qual é a dica? Né? A dica? A dica. A dica vem do meu pai. Meu pai é um desses engenheiros que não são engenheiros. Ele é ótimo em engenhocas e que envolvem especialmente o neto, né? E nessa da gente também, com o Emanuel aos 6, dizer... Precisamos tirar as rodinhas. Meu pai criou mais uma engenhoca, Caio. Ele pegou um cabo de vassoura, prendeu ali logo atrás do banco, ele prendeu de alguma forma o cabo de vassoura ali, tirou as rodinhas, então eu podia, por trás do Emanuel, sem que o Emanuel sentisse as minhas mãos tocando ele e a bicicleta, eu poderia acompanhar o Emanuel segurando nesse cabo de vassoura. Então, à medida que a bicicleta ia um pouquinho para a direita, eu só puxava o cabo de vassoura para um lado, puxava para o outro, e ele foi andando. Curioso, né? Tenho câmeras apontadas para a rua, enfim, eu tenho câmeras de segurança, e uma delas está apontada para a rua, e a rua em que eu moro é sem saída. Então eu pude registrar, porque nós treinávamos ali, eu pude registrar os momentos em que eu ia e vinha com o Emanuel, até que ele andou de fato de bicicleta, e foi um desses momentos mesmo, Caio. Nossa. Essa experiência nos conectou demais, e mais, conectou o Emanuel ao avô, porque quando eu pergunto para o Emanuel sobre essa experiência, afinal de contas, filho, quem te ensinou a andar de bicicleta? E ele diz... Foi o papai e o vovô. Que bacana. O vovô fez a engenhoca e o papai produziu. Eu vou tentar. Tá bom. Eu vou tentar. Tá bom. E você falou de experiência que conecta, né? Eu li recentemente, antes de experiência que conecta, essa coisa do filho ir criando essa autonomia. E que cada vez que um filho aprende uma coisa nova e se torna mais autônomo, é um tchau que ele te dá. Ele depende menos de você. Que dói essa frase, né?
Mas é um pra isso que a gente tchau cria que o filho, né? É. Cada momento que ele se torna é mais autônomo. Aprende uma habilidade nova, Aham. ele depende menos de você. É uma frase dura, mas uma frase Real. pela qual a gente E a gente torce tem que- muito, é, né? Para que ele voe bom, também né, em algum que eles estão momento. aprendendo a viver. Sim. Né? Eu vivi essa experiência também com o Leonardo na escola, porque eu achava que ia ser muito tranquilo o Léo na escola, porque a Luísa já estava, a gente falava sobre a escola em casa, achamos que ia ser muito tranquilo. Mas a adaptação do Léo na escola não foi nada tranquila, ele chorou muito, e ele sabia que eu estava lá, porque eu trabalho no colégio, e aí Priscila Kielman, né, com aquela mágica que ela faz Ela é aos mágica. poucos. O O Léo Coordenadora foi da se Educação Infantil do Sim. Colégio Carbonella. Ela foi ajudando, né, o time pedagógico no geral. E aí, aos poucos, o Léo foi se sentindo em casa. Hoje ele dominou, né? Total, eu vejo. Mas antes eu não podia aparecer, não podia passar no corredor, porque ele chorava, ele queria, né, Sim. um carinho, um aconchego. Hoje, eu passo pelo Leonardo na escola. Oi, pai. Ele dá uns tchau. Isso, ao mesmo tempo que eu fico muito feliz com isso, Sim. porque que bom que ele, né, Sim. está confiante na escola. Aham. Confesso que no começo foi, poxa, Aconteceu comigo lá. você não vai chorar um pouquinho e me chamar? Eu chamei o Emanuel, ele sairia com a mãe. Para quem não sabe, nós somos divorciados, né? E aí ele sairia com a mãe no dia. E eu chamei um pouquinho antes, para que ele ficasse um pouquinho comigo antes da mãe chegar. E aí ele falou: pai, por que você me chamou? Eu falei: horas, pra gente ficar um pouquinho junto. Não, mas eu tava brincando lá. Olha o tchauzinho, né? Deixa eu brincar mais um pouquinho. Ele já tá tão bem na escola e as experiências dele são tão boas na escola, porque as experiências, como nós dissemos, são individuais, né? Ele vive as experiências dele e, por vezes, essas experiências acontecem conosco, né? Acontecem com o pai. Sim. Mas, enfim, é isso que tá emoldurando o Emanuel como indivíduo no futuro. Algumas delas são experiências vividas conosco. Eu acho que, antes de nós falarmos de outras experiências, Caio, a gente precisa destacar que a ausência de experiência também emoldura. Então, é importante que os pais sejam presentes, não só estando ao lado dos filhos quando eles estão em casa, por exemplo, mas vivenciando essa presença, vivendo a experiência com os filhos. Porque não adianta também os pais terem os filhos em casa e ficarem lá nas telas, ou os filhos de um lado, os pais do outro. Não, a experiência é vivenciada, ela é curtida, né? Do dia a dia, né? Da vivência do dia a dia, é uma experiência, né? Eu trago uma aqui, veja, o Emanuel faz lições todos os dias, a escola pede ali lições todos os dias, inclusive de inglês, são boas lições, viu, Caio? E aí, fazer a lição com o filho, embora seja algo simples, cria também essa bolinha amarela da boa experiência, da alegria, do aprendizado, não é? Não fazer a lição com o filho tira de ti, pai, a possibilidade de curtir uma experiência com ele. Quantas bolinhas amarelas vocês estão criando aí junto aos filhos, criando essas boas experiências, por mais simples que elas sejam, né? Então, viver é estar presente, experimentar a paternidade é experimentar essas experiências e estar presente de forma consciente, criando experiências, vivendo, por mais simples que elas sejam. Eu tô muito ansioso para viver uma experiência agora com o Léo e com a Luísa, mas é uma experiência que eu vivi e vivo muito com meu pai, que é ir ao estádio com meu pai. Com o pai? Eu vou muito ao Morumbi com o meu pai. Né? Você nunca foi com as crianças? Ainda não. Eu fui com o Manuel. Eu quero muito que esse dia chegue, porque eu acho que ir ao estádio com meu pai e com meus filhos vai ser algo assim extraordinário. Sensacional. Toda vez que eu entro no Morumbi com meu pai, eu me emociono demais, assim, porque é uma coisa que a gente realmente vive junto, a gente já passou por poucas e boas, né? Dia que tomamos chuva, que São Paulo perdeu, enfim. São Paulo mais ganhou do que perdeu, graças a Deus, mas é um momento ali que eu tenho com ele, né? Uma experiência que a gente vive ali, um momento nosso, que eu quero muito poder registrar esse dia, quem sabe muito em breve, de ir ao estádio com todos. Vamos todos juntos. Vamos todos juntos, por que não, né? Porque meu pai é um São Paulino. Aliás, a equipe inteira aqui. A equipe inteira tricolor. São Paulina. Todo mundo São Paulino aqui. Mas são coisas marcantes, Felipe, não. O Felipe parece que não.
Felipe, Corinthians. corintiano, filho. Mas eu tenho essas imagens, esses flashes de entrar com meu pai no estádio, sabe? Que legal. Eu fui com o Emanuel, tô falando que eu não queria viver a experiência, viu, Felipe? Eu não queria, aliás, viver não, eu não queria falar sobre a experiência, porque na única vez que fui com o Emanuel, na verdade eu fui 2 vezes. Uma vez eu fui para fazer o que eles chamam, de forma bem humorada ali, de batismo tricolor. Né? E foi uma experiência muito legal, porque o Emanuel entrou no estádio e para um pai, né? Caramba, o meu filhinho com o uniforme do São Paulo, sendo ali recebido pelo Diego Lugano, que na época era nosso padrinho ali, né? Então foi muito legal. Mas a segunda vez que eu fui não foi uma experiência muito boa. Primeiro, porque nós fomos assistir o São Paulo e Corinthians no Morumbi e o Corinthians venceu. Poxa, 2-1 para o Corinthians. Mas nem por isso, né? Nós tivemos problemas ao entrar. Eu me lembro que na hora do gol do São Paulo, eu segurei o Emanuel, eu tava com uma chave na mão, e eu levantei o Emanuel e a chave bateu na costelinha dele ali, ele sentiu dor. E eu me lembro de eu perguntando dias depois, filho, você gostou de ir no estádio? Não gostei muito, pai. Por quê? Porque dói na hora que faz gol. olha do que ele lembra, Ele né? lembrou que doía, era dolorido Olha o lá. gol. E aí nós ficamos um tempo, nunca mais fomos, mas hoje o Emanuel pede, a gente ainda não foi, a gente precisa ir novamente, porque para ele a experiência foi traduzida. Agora ele gosta muito de futebol, gosta de São Paulo, entende mais como funciona a dinâmica do jogo e ele entende que é importante então ele ir com o papai. E muito em breve nós vamos, de repente, juntos, por que não? Iremos. Por que não? Mas você Né? sabe que ao mesmo tempo isso me assusta de pensar que um dia eu vou sem ele. Sabe, que o meu pai não estiver mais aqui, como é que será ir ao estádio sem ele? Sem o seu pai. Sem meu pai, E aí né? você falando como Que foi filho meu grande aí. companheiro de estádio, assim, a vida inteira, né? Olha que legal que você está falando, né, Caio? Porque quando você faz isso com o filho, você cria com essas experiências exatamente essa percepção. O que o Claudião criou em você é exatamente o que você está criando com o Luísa e Léo. Isso é bonito Eu demais, fico muito cara. pensando nisso. Quando meu pai não estiver mais aqui, espero que demore muito tempo. Aham. Como será ir ao estádio novamente, por exemplo, sem ele, né? Sim, eu Acho já que fui. a primeira vez eu devo me acabar em lágrimas, né? Sim, já fui ao estádio sozinho e confesso, não é a mesma legal, coisa. não é a mesma coisa. Não né? é a mesma coisa. É. E por falar em experiência que conecta também, recentemente, no início do ano, vivi uma experiência fantástica. Você vai falar do acampamento? É. Ah, não, é sensacional. Essa daí eu vi fotos. Você já conhece os bastidores, né? Assim, mas Sensacional. fica até a dica para quem está nos acompanhando, né? E quer ter uma experiência de muita conexão com os filhos. Vamos marcá-los aqui Vamos marcá-lo, nessa postagem. Nas férias agora de janeiro, nas férias de verão, Aham, nós fomos ao Voador Brasil, que é um acampamento em Atibaia. aham. Na verdade, eles chamam de um hotel, é um hotel de barraca, né? Mas é uma experiência assim de muito legal. contato com a natureza. Não tem sinal de internet, não tem sinal de celular. Ai, que legal, gente. Olha isso. Só em uma salinha lá específica, né? Porque Uhum. também é preciso, né? Mas eles me pedem repetidamente para voltar. E nós passamos lá 3 dias dormindo dentro de uma barraca. Uma barraca muito bem organizada. Um bocado de cada experiências, família. né? Muito, muito legal. Você vive experiências incríveis, assim. Cada família tem meio que um quintal. Então, Uhum. você pode fazer lá sua fogueira, fazer lá um marshmallow na fogueira. Que legal isso aí, cara. E aí tem algumas atividades durante o dia. A gente teve que, por exemplo, construir um barco que navegasse no lago que tem lá nesse espaço, Isso só você com tinha me elementos falado. da natureza. Você não tinha me falado dessa daí? Você não tinha me falado. Não, cara, porque foi um desafio, assim, E aí, confesso pra busca você. elementos da natureza, quando- folha, galho. Ficava assim uma espécie de uma rotina, né? O professor gosta muito disso. Uma rotina do que aconteceria no dia. E aí tinha lá um workshop para fazer um barco. Falei, gente, vamos nessa. Por que não? E aí você podia fazer uma ou outra atividade. Você ia Você escolhendo podia a atividade. escolher. Assim. A gente foi nessa. E tava só eu com as crianças. Aham. Aliás, depois tem um comentário para fazer sobre isso, estar lá sozinho como pai, Eu já sei. com 2 crianças, né, Já do sei. que vivi. Mas enfim, Aham. escolhemos essa atividade. Eu imaginei que ao chegar nessa atividade a gente teria alguns materiais à disposição para montar um barco. E aí a instrutora disse, olha, agora você e sua família, o acampamento é literalmente no meio de uma montanha, vocês vão encontrar elementos da natureza para que vocês possam construir esse barco. Ai, cara, que legal. E foi um momento tão bacana, assim, sabe? Não A gente esquece se nunca conectou mais. tanto, a gente não esquece nunca mais. E, assim, nadar no lago, dormir todo mundo junto dentro de uma barraca, né? Eu sou muito rígido com essa questão de
cada um dormir na sua cama, Sei. Luísa na sua cama, Já Léo falou, na sua, inclusive, na horário. pré-temporada você já falou isso lá nos E áudios. ali naquele dia eu me vi assim, dentro de uma barraca com os três dormindo junto, agarradinho. Ai, que legal. Foi uma experiência assim marcante, inesquecível. Eles pedem o tempo todo para voltar. E fizemos trilha no meio do mato, no meio da montanha, subindo em pedra, agarrando em árvore. Mais muito uma bacana. prova de que a paternidade é baseada muitas vezes em experiências que não envolvem necessariamente valor financeiro Não mesmo. ou itens que são Não. desses caros. Não, é presença mesmo e elementos simples. Exatamente. Às vezes a folha lá, o galho, o graveto já cria uma experiência. Eu lembro da gente usando lanterna, olhando para as estrelas. Sabe, Então. coisas assim que parecem tão... fazem falta, né? As pessoas não vivem mais esse tipo de momento hoje em dia. Então, não que os videogames não sejam bons, inclusive eu coloquei aqui, É. as experiências que tenho com o Emanuel jogando videogame são incríveis. Jogamos no mesmo time, em FIFA, né? Colocamos nós dois no mesmo time, então cada um controlando um jogador ali contra o computador e mesmo em frente à tela, nesse caso, nós temos experiências muito legais. O importante, como eu disse, é a experiência consciente, né? É o pai conseguir, de forma consciente, estabelecer conexão com o filho e de certa forma, planejar, criar uma rotina de boas experiências com o filho para que a coisa, então, se forme na mente do filho. Sim, mas nesse mesmo acampamento, acho que você sabe dessa história, né? Ah, é. No momento ali de uma das refeições. E, aliás, esse acampamento tem refeições vegetarianas, muito naturais, assim, muito saudáveis, né? Enquanto meus filhos brincavam com uma outra criança que estava ali com os pais, eu estava próximo até, né, nessa situação, e uma mulher, uma mãe, falou: ué, cadê a mamãe? Tá tomando banho? E você tá aqui? Aí eu falei: não, eles estão comigo, eu sou divorciado. E a unha tá bem feita, olha só. Eu sempre falo o exemplo da unha. Nossa, essa é a impressão que me deu. Nossa, vocês estão tão bem cuidados. É. Estão aqui só com o papai? Falei: sim, eles estão comigo. Sou divorciado, esse é meu período de férias com eles e nós estamos num acampamento. Potente, né? Como Então diria isso a vai Priscila. quebrando alguns paradigmas, né? Assim. Mas Sim. eu me senti muito julgado naquele momento, né? Como se é impossível um pai estar aqui sozinho, dando conta dos dois num acampamento. Por que não? Por que não é possível, né? Se nós avaliarmos esse episódio de uma forma um pouco mais profunda, né? Nós estamos falando aqui de formas por meio das quais pais, que muitas vezes têm a imagem, né, atrelada a eles de pessoas que não são conectadas, como é que eles então se organizam para que essas experiências, essas conexões aconteçam? No fundo, é isso que a gente está querendo dizer aqui. Porque os pais também conseguem se organizar para que essas experiências sejam fortes o suficientes a ponto de, como no nosso caso, a gente não depender necessariamente de uma rede ou de uma outra pessoa, porque nós somos autossuficientes como pais. Isso é importante também colocar na pauta. A gente consegue, calma. Fica esse negócio de que o pai não consegue. Como assim? O pai consegue e consegue muito bem. Muito nós estamos bem, mostrando muito aqui que a gente bem, consegue muito bem. Exatamente. Somos pais. Pais, não somos pais como dizem, né? Os pais, pai e mãe. Não, tô falando, eu sou pai, Caio é pai e nós somos suficientes. Nós conseguimos de forma... Não que a gente não precise das outras pessoas, obviamente. Sim. Existe toda uma rede de apoio, né? Uhum. Mas a gente dá conta, né? A gente também sabe. Eu também sei fazer o cabelo da minha filha. É isso. Eu sei Aliás, a hora do vários remédio. tutoriais de penteados infantis. Eu não sou pai de menina. Eu sei a hora do médico, eu sei da vacina que tem que tomar, eu sei do aniversário do amiguinho que vai ter. Eu me sinto culpado quando esqueço a dose do remédio. É. Não é aquela coisa, o pai não deu remédio, é pai, então ele não liga. Porque tem muito disso, ele é pai, então é por isso que não tomou remédio. E a gente sente isso em alguns comentários, né, em alguns comportamentos de algumas pessoas que parecem não... enfim, a gente já comentou um pouco sobre isso, né? Obviamente que tem um histórico aí da não participação do pai na sociedade de uma maneira geral, mas a gente também está aqui para quebrar esse paradigma, né? Eu vou falar duas experiências que eu quero mencionar aqui e que, de certa forma, ilustram isso que nós estamos falando, né? Uma delas é eu ir todo ano, desde os 4 anos do Emanuel, então nós vamos agora para a terceira viagem ao Rio de Janeiro. Então, todo ano nós estamos indo ao Rio de Janeiro. Fomos na primeira vez e ficamos uma semana toda ali
na região de Copacabana, e ele gosta muito de praia, então nós fomos à praia e nós ficamos num Ibis Budget, eu me lembro, porque eu tô dizendo Ibis Budget, porque é uma cama, isso ele nunca esqueceu, uma super memória, é uma cama sobreposta, tem uma beliche ali, uma caminha sobreposta, e a cama de casal em que eu estava sozinho ali. E ele nunca esqueceu daquela caminha. E quando eu falava para ele, o que você mais gostou do Rio de Janeiro? Tendo ele visitado o Cristo, tendo visitado o Museu da Manhã, ele falava daquela caminha, daquele momento que nós jogávamos o travesseiro para cima, ele jogava o travesseiro para baixo, né? Não houve sequer um dia no Rio de Janeiro que eu não tivesse presenciado, por Emanuel estar muito, muito feliz, né? Que eu não tivesse presenciado alguma situação em que eu, como pai, tivesse pensado, caramba, estão aqui pensando que eu sou insuficiente, não é? Desde o café da manhã no hotel, passando pelo momento em que eu ia escolher uma pulseirinha. Inclusive eu estou usando uma pulseira aqui, que tem o nome do Emanuel. Toda vez que eu tenho relação, ou tô com ele, assim, eu tô usando, eu uso para me lembrar dele, como hoje, né? Mas eu me lembro de ter ido atrás de uma pulseirinha que ele usa até hoje, uma pulseirinha do Brasil lá, e a mulher dizer, pergunta pra mãe dele qual é o tamanho da pulseira, que eu sei, que eu... Não, mas eu tô com ele só, o tamanho é tal. E aí a mulher fica, como assim? O pai sabe? Tamanho do sapato, tamanho da pulseira. Por que será que ela acha que o pai não sabe, né? Porque o pai não é envolvido, porque o pai é pai, não é? Acho que tem esse estereótipo, obviamente, por todo um contexto, né? Uhum. Da não participação do pai por muito tempo. Acho que o melhor pai do mundo existe também para isso, para mostrar que o pai sabe, que o pai participa, né? É isso que a gente quer. A gente também quer fomentar isso mais nos pais, para que eles participam e saibam e conheçam seus filhos, saibam o tamanho da roupa, saibam a temperatura do leite. O Léo tem muito isso. Tem uma temperatura certa que ele toma o leite dele, eu sei. Né? Eu me lembro de várias situações que eu me senti muito julgado assim por comentários, olhares. Quando eu tenho que levar a Luísa, por exemplo, no banheiro num lugar público. Eu sinto que as pessoas olham, tipo, o que esse cara tá indo no banheiro com essa menina? Será que não passa pela cabeça de ninguém que eu sou o pai e que eu preciso acompanhá-la? Isso é muito triste, né? O segundo exemplo que eu vou dar aqui tem a ver com uma viagem que eu fiz a Buenos Aires e o Caio presenciou a dificuldade que eu tive para levar o Emanuel a Buenos Aires, uma questão de documentação, né, de autorizações e tudo mais. E tive que ir ao cartório, e essa é uma dica importante, que é viajar com o filho, claro, precisa se organizar com certa antecedência para ter as devidas autorizações. Afinal de contas, se você vai viajar sozinho com o filho e não com a mãe junto, como foi o meu caso, a gente precisa tomar alguns cuidados, né? As autorizações são importantes. E eu me lembro do dia que eu cheguei para embarcar, e a Polícia Federal me chamou. E eu não estava preocupado porque eu estava com todos os documentos, mas o policial fez questão, né? Não sei se era policial, enfim, é um dos cargos de responsabilidade lá na Polícia Federal. Ele me chamou, Caio, e disse assim: você nem precisava trazer tantas coisas para provar que você é pai do seu filho. Você estava tão já preocupado, né? Eu estava tão preocupado, que ele falou assim: você não precisava de tantas cópias, você não precisava de tantos documentos. Na próxima vez, traga somente esse, e já será suficiente. E boa viagem com seu filho. Ali ele percebia o quanto o pai era presente, o quanto o pai estava, de certa forma, exagerando, mas ele também valorizava. Ele valorizava, cara. Ele me chamou, enquanto o Emanuel brincava, ele me chamou para mostrar o quanto eu era um bom pai fazendo o que eu estava fazendo. Ele desejou uma boa viagem, como quem diz, cara, deu tudo certo, vai com curtir, Deus. Vai com Deus. Eu me lembro do cartório, né? A menina do cartório. Eu tive uma dificuldade, né, para conseguir ali uma assinatura, e eu me lembro dela dizer, eu saio daqui, eu saio do cartório. Inclusive, é engraçado, o cartório fica na rua de baixo, aqui de onde nós estamos gravando, e ela saiu do cartório para colher uma das assinaturas, e eu me lembro que ela, ali, quando fez aquele movimento, ela estava olhando para mim e falando: esse é um paizão, ele merece viver a experiência que ele está vivendo com o filho.
Eu, no dia, me emocionei muito. É engraçado. Eu lembro desse dia que você chegou no colégio bastante emocionado. Eu te dei um abraço, te acolhi. Me deu um abraço e eu falei, cara, eu vou para Buenos Aires. Eu vou para Buenos Aires com meu filho porque as pessoas valorizaram ali a paternidade, sabe? Então, enfim, são experiências incríveis, né, Caio? Valorizem essas experiências com os filhos de vocês. Mandem pra gente as experiências que vocês consideram inesquecíveis, né? No contato@melhorpaidomundo.com. Acessem nossas redes sociais, @o Melhor Pai do Mundo Podcast, porque agora a gente vai ficando por aqui, mas a gente volta, tem mais por vir aí nos próximos episódios. É isso aí. Valeu, Lipe, valeu, Júnior, valeu, William Girardi. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Bye, bye.